Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que nos concedeste, Senhor. Obrigado pela semana de paz que nos deste, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, Senhor. E só temos palavras de gratidão. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te pedir pela tua igreja reunida online, Senhor. Visita o lar dos teus servos, Senhor. Principalmente aqueles que estão passando por alguma dificuldade, algum problema, Senhor. Problemas de saúde, problema de luto, Pai. Visita, Senhor, o lar da irmã Judite, Senhor. Conforte e console o seu coração, meu Deus, meu Pai. Ó Deus, bem assim como o Tony, Senhor. Ambos perderam suas mamães, Senhor, perda irreparável. Mas queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha consolar, venha confortar os seus corações, Pai Santo. Ser com aqueles outros irmãos que estão passando problemas outros, Senhor. Visite a cada um, console e dê a solução, a melhor solução, que sabemos que é aquela que vem do alto. Queremos pedir uma bênção especial para o culto que ora se inicia, Senhor. Um culto onde teremos o encerramento de missões. O Senhor nos comissionou para sermos missionários, para fazermos missões. Por isso nós queremos que o Senhor nos revista deste poder para testemunhar, para falar do Teu amor, Pai Santo. Abençoe todos os missionários que estão espalhados pela face da terra, Senhor, passando diversos problemas, diversas dificuldades, mas sustenta cada um deles, meu Pai. Obrigado por esse mês que estivemos vendo mais de perto o trabalho dos missionários, os projetos, testemunhos. Obrigado e seja com eles em qualquer parte do mundo que eles estiverem, meu Pai. Abençoe a programação da Tua igreja, os louvores, a Tua palavra, que tudo possa falar profundamente aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, no mundo você, mas nada preencheu. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então Jesus veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa
nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor que meu Deus. Nossa vida sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, só o Senhor pode me fazer, só o Senhor pode me fazer, o Senhor pode me fazer. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Tema de missões é: viva o poder de transformar. Nossa divisa é: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. e de equilíbrio. 2 Timóteo 2 Timóteo 1:7. 1:7. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder.
Jesus é poder. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que Deus esteja com cada um dos irmãos nessa noite. Vamos aqui falar mais um pouquinho sobre missão. Estamos praticamente encerrando o mês de missões. E hoje eu trouxe para compartilhar com os irmãos o último tema, que é uma vida para viver o poder de transformar. E quando eu fui ler um pouquinho mais sobre uma vida para viver o poder de transformar, o Senhor falou bastante ao meu coração sobre a graça. E eu trouxe aqui alguns versículos para compartilhar com os irmãos, que se encontram em Hebreus 4:13 e versículo 16, e em Romanos 5:20. Eu vou estar lendo e depois vou estar falando um pouquinho sobre o tema. Diz assim a palavra do Senhor: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E no versículo 16 diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de percebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. E em Romanos 5:20 diz assim: mas onde aumentou o pecado, transborda a graça. E eu fui pesquisar o que é graça. Graça é um substantivo feminino que diz favor, que dispensa ou recebe, mercê ou dádiva. Mas o que é graça para nós que fomos transformados? É o dom de Deus que concede aos homens e que os toma capaz de alcançar a salvação. Então, precisamos crer no que diz. E ele diz que a sua graça está disponível para que possamos recebê-la. Alguém disse que apenas uma condição que deve ser inevitavelmente atendida para que a graça transforme uma pessoa. E é preciso crer. Precisamos responder a Deus declarando nossa confiança nele. E ele agirá. E é um texto assim que eu fiquei maravilhada de poder compartilhar com os irmãos. Se eu sei que Deus é absolutamente confiável, que seu amor é completamente real e que a sua bondade é totalmente sincera, que o cuidado dele realmente significa uma vida abundante, então o que é da natureza dele fazer? Ele vai fazer. Ele vai me alcançar bem lá no fundo, onde eu de fato me encontro. A sua graça pode nos transformar. A sua graça pode me transformar. E quando nós aceitamos a Jesus, nós somos alcançados por essa graça. Porque nossa vida começa a ser transformada. E ele pode tocar nos desejos mais profundos do meu e do seu coração. Ele pode nos transformar em uma nova pessoa. Essa é a principal coisa que Deus
está comprometido em fazer por nós. Deus disse: porei minhas leis em suas mentes e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Em Hebreus 8:10, o Senhor está falando isso. Deus fará em nossas vidas por meio da graça o que a lei externa não pode fazer. Então Deus é maravilhoso. Ele nos concede um amor incondicional e através da graça nós conseguimos isso. E eu vi um testemunho de uma jovem que ela estava desde novinha, desde os seus 15, 16 anos, ela frequentava uma casa de... um templo de budismo. E ela saía todos os dias para vender os seus livros, para conseguir alguma coisa. E um dia ela, numa avenida aqui de São Paulo, uma avenida grande, né, Avenida Paulista, uma jovem passou por ela e disse a seguinte frase: para que fazer isso? Você não precisa disso. Jesus te ama. E ali ela ficou impactada. E ela quis descobrir quem era esse Jesus. E com o dinheiro que ela tinha recebido, de alguns livros que ela já tinha vendido, ela comprou o livro, o Novo Testamento, aquele pequenininho. E ela começou a ler. E quando ela chegou de volta no templo, ela comentou com algumas pessoas sobre isso, porque aquela frase impactou a vida dela. E ela queria saber mais sobre Jesus. E a vida dela foi transformada. Ela começou de madrugada a ler o Novo Testamento, aquele pequeno livro que cabia no seu bolso para ficar escondido. E ela passou alguns anos da vida dela lendo sozinha a Bíblia. Até que ela saiu de lá, né, porque ela já não sentia mais prazer em estar no meio daquele povo. E ela aceitou Jesus através dessa frase. Ela teve a vida dela transformada e impactada porque alguém passou por ela e disse que Jesus a amava. E ela quis descobrir mais sobre Jesus. E isso é a transformação. A transformação é um processo quando nós confiamos em Deus e cremos em Sua palavra. Damos a Ele a liberdade para transformar nossos corações e nossas mentes. Foi assim que aconteceu com essa jovem. Deus transforma por meio da graça. E para isso nós vamos a Deus e levamos nossas fraquezas, nossos erros, nossas incapacidades, nossos pecados, nossas falhas. Nós escolhemos crer no seu amor e no seu poder de transformar enquanto descansamos em sua graça. O resultado, nós crescemos em Deus. Então era esse que eu queria trazer para os irmãos, que os irmãos possam meditar sobre esse tema, uma vida para viver o poder de transformar. Cristo nos transforma. Amém? Espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar os valores da
Viva o poder de transformar. Graça e paz, amada igreja. Graça e paz, amados irmãos. É com gratidão que chego a você neste momento. É com o meu muito obrigado que chego a você neste momento. Meu nome é Rosenilda Almeida. Trabalho em Guiné-Bissau há 10 anos. Trabalho com plantação de igreja, formação de líderes. Tenho visto de uma maneira bem crescente, vivido com o Senhor, experimentado isso como você também tem vivido, esse tema, esse desafio que veio a nós dentro de missões mundiais. Viva o poder de transformar, sabendo que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas sim de força, mas sim de amor, mas sim de saúde mental, equilíbrio mental. Oh, irmão, como estamos precisando nessa nova jornada, nessa luta que nós estamos. Sempre faz necessário ter esse equilíbrio, moderação. Que realmente nós possamos prosseguir nessa jornada. Quero testemunhar com você o que Deus tem feito em Guiné-Bissau através da plantação de igreja, através da formação de líderes. Guiné-Bissau está entre um dos países mais pobres do mundo, onde há uma carência do todo no desenvolvimento social, espiritual, físico. Há uma necessidade, mas Deus tem agido poderosamente naquele lugar. A sua participação tem marcado diferença, tem transformado vidas naquele lugar. Em 2011, quando cheguei em Guiné-Bissau, no final do ano, na capital, para plantar uma igreja, no início de 2012, aconteceu um golpe de Estado. É muito comum a instabilidade política naquele país. E foi um caos para mim, foi um pavor iniciando aquele trabalho, um golpe de Estado com toque de recolher, situações adversas, exército na rua. Meu Deus, o que fazer? E aí a gente lembra desse versículo, a gente vive esse versículo, a gente toma posse desse texto, né? A gente realmente vive isso. Deus não me deu um espírito de medo nem de covardia. E nessa confiança e nessa dependência do Senhor, nós seguimos em frente. Nós seguimos em frente, atendendo às regras colocadas pelos governantes daquele país, que durou 2 anos a mais aquele golpe de Estado. Mas nós não retrocedemos, entendemos do Senhor que devíamos continuar. Mas quer saber o que Deus fez? Eu conto para você. Hoje nós temos a primeira igreja batista dentro de Bissau capital. Hoje nós temos um jovem médico, nós temos esse mesmo jovem médico, doutor Mário, ele é também pastor dessa igreja. Começamos junto nesse trabalho, discipulando, fazendo evangelismo. Hoje ele é o pastor da igreja, hoje ele já está formado em medicina, dando continuidade também ao trabalho. Uma coisa interessante que também nós fazemos, entendemos isso do Senhor, é trabalhar o DNA missionário. Então, hoje os missionários autóctonos estão lá trabalhando, desenvolvendo o trabalho, construindo, discipulando, batizando, conforme o poder de Deus, que também está em todo aquele que nele crê. Obrigada, igreja. Continue a participar conosco. Vamos mais do que nunca avançar. Fazer Jesus conhecido, vivendo este poder transformador. Viva o poder transformador. Graça e paz. Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Esperamos que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. E esperamos
que você esteja bem. Se estiver na presença do Senhor, na companhia do Senhor, você vai estar muito bem. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Como nós estamos no domingo de encerramento de missões, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração sobre a grande comissão. A grande comissão. E eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 28, de 18 a 20, que nos diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que texto maravilhoso! Nós vamos nos debruçar um pouco sobre esse texto e verificar o que Jesus está nos ensinando e principalmente que Ele está nos comissionando. Por isso, a grande comissão. Esse texto ele é conhecido como a grande comissão, que Jesus, antes de subir aos céus, Ele deu instrução aos seus discípulos. E essas instruções são válidas para nós ainda hoje, porque nós também fomos um dia comissionados pelo Senhor Jesus. Ele, em outra parte, diz: de graça recebeste, então de graça dai. Então, o Evangelho, ele veio de graça para mim, eu não paguei nada, e então eu também devo expandir, devo ser um discípulo que faça a expansão do reino de Deus aqui na terra. Cada um fazendo a sua parte, cada um entendendo bem o comissionamento, nós vamos com certeza obedecer ao que Jesus nos disse aí nesse texto e vamos com certeza estar obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é: a autoridade foi concedida por alguém que tem poder no céu e na terra. Isso é muito importante porque não foi qualquer pessoa que nos comissionou, não foi qualquer um. Não foi uma pessoa iletrada, uma pessoa que não tinha condições de comissionar. Aí é que está. Só quem comissiona, quem tem capacidade, quem tem condições de comissionar. E Jesus, Ele tinha toda essa condição, tem atualmente toda essa condição, porque Ele diz: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, vão, façam discípulos. E aí Ele fez a grande comissão. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é a autoridade de quem comissionou. E em outros textos diz poder. Poder, foi-me dado poder no céu e na terra. Só que esse poder no grego não é o dinamis, que nós vimos lá no texto de missões. Aqui é o verbo exousia, que é a capacidade, habilidade, força, autoridade. Na realidade, um substantivo que nos dá autoridade, força, não com a dinamis, mas força também, e capacidade, habilidade, autoridade. Isso que é importante, porque quando Ele nos comissionou, Ele não nos deu autoridade, não simplesmente mandou de qualquer jeito, mas Ele nos deu a autoridade. E é Jesus que nos reveste dessa autoridade. Então, quando você
for fazer discípulo, você entenda que você vai estar revestido de uma autoridade que não é sua, vem de Jesus Cristo, é Ele que comissiona, então a autoridade é dele e Ele nos reveste dessa autoridade, dessa capacidade, desse poder, da exousia do grego. E é importante a gente saber disso e entender isso, porque alguém que tem esse poder está nos concedendo para dar continuidade à obra dele. Ele poderia ter dado aos anjos, poderia ter feito de uma outra forma, mas ele preferiu que nós, que discípulos, pudesse fazer discípulos. E foi o que ele fez. Então ele disse que ide por todas as nações e façam discípulos. A autoridade toda é de Jesus, porque um dia, todo joelho se dobrará diante de Jesus, porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e é ele que nos comissionou. Como eu falei em outras vezes, a nossa missão, meus irmãos, como comissionados, como missionários, é de ir e pregar e falar do amor de Deus, revestido dessa autoridade. Mas quem convence realmente do pecado, da justiça e do juízo, aí é uma obra do Espírito Santo, já não é mais nossa. Mas é importante saber que nós somos revestidos com essa capacidade e força para falar, para testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida, fez na minha vida. Isso nós podemos e devemos fazer, porque para isso Jesus nos comissionou com toda a autoridade. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesse texto da grande comissão é: ide e fazei discípulos. A palavra no grego ali é mateteu, que é discípulo, aluno, instrutor. Um discípulo faz outro discípulo. Um discípulo ensina uma pessoa a se transformar num discípulo. Então Jesus usou essa estratégia de pessoas ganhando pessoas pregando o evangelho, as boas novas de salvação, e aí o evangelho vai crescendo, vai se desenvolvendo. E isso é muito importante que cada um forme um outro discípulo. E aí, se cada um fizer a multiplicação, pelo menos colocar mais um, você multiplica por mais, ou soma, né? Com mais um, seremos 2, ou seja, o dobro. Se isso for a nível de nação, imagine a quantidade então de discípulos que nós teremos. E realmente um verdadeiro seguidor do Evangelho, ele gosta tanto do Evangelho, e deve fazer essa diferença maravilhosa na vida de um discípulo, porque ele sente o desejo de formar outros, de não ficar guardado com aquela pedra preciosa, aquele diamante. Você quer compartilhar com alguém, você quer falar das boas novas. Não deixe morrer esse primeiro amor. Quando nós nos convertemos, nós temos aquele grande amor, aquele fervor de falar do amor de Deus. Que essa grande comissão, meus irmãos, que está lá em Mateus 28, ela possa se perpetuar durante a nossa vida cristã. Não esmorecer, não enfraquecer, não desanimar, mas continuar pregando, continuar testemunhando do Evangelho de Jesus. O melhor ensino que um discípulo pode fazer é ensinar pelo exemplo. Então, faça você discípulos, mas seja você um discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo forma um outro verdadeiro discípulo. E de fazer discípulo é
é uma ordem, é um mandamento, é mais do que um comissionamento, e de fazer discípulos. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar no grande comissionamento é: ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra no grego é baptizo, que significa justamente mergulhar, submergir. Jesus foi batizado, Jesus foi o grande exemplo para nós. Ele que não precisava, não havia necessidade, mas ele fez questão de deixar o seu grande exemplo. Aliás, tudo que Jesus fez, ele foi um exemplo para nós. Um exemplo de superação, de persistência, de obediência, de oração. Tudo que Jesus fez para nós foi exemplo. Se Jesus não falasse nada, só pelo exemplo que ele deu, já seria o suficiente para nós seguirmos a ele. Porque ele ensinava pelo exemplo. E nós também precisamos ensinar pelo exemplo. E aí no batismo não foi diferente. Então Jesus foi batizado por João Batista, né? E o batismo é uma das ordenanças que Jesus deixou para os seus discípulos, e nós temos que acatar como uma ordem, como uma ordenança, né? Ceia e batismo, foi as duas, dentre outras, né? Que teve outras ordens que Jesus deixou para os seus discípulos. O batismo é um sinal de obediência para aquele que está iniciando na carreira da fé, aquele que está iniciando os seus primeiros passos, porque geralmente é isso, o novo discípulo, ele é batizado já no início da sua vida cristã, para ele trilhar a sua vida, a sua carreira de fé, já batizado por... pode ser por outro discípulo. Aqui ele não está dizendo que só pastor que batiza, só diácono que batiza. Não, ele normalmente é o pastor que batiza, mas nada impede de que aquela pessoa que evangelizou, que ensinou, que doutrinou aquele novo discípulo, nada impede de que ele seja o batizador. Nós também não podemos nunca falar assim, eu me batizei. Essa expressão é errada, porque quem batiza alguém. O verbo batizar, ele não cabe eu me batizar. Não cabe. A gente às vezes usa essa expressão, que eu me batizei em tal data, em tal igreja. O correto é dizer, eu fui batizado na igreja tal, pelo pastor tal, pelo diácono tal, pelo irmão tal. Então, eu fui batizado e nunca me batizei. É a expressão mais correta que cabe para o verbo batizar. Então, como disse, o batismo também é uma obediência e é um sinal também para os cristãos, para aqueles que creem. É um sinal que Jesus nos deixou como exemplo, como ordem para nós fazermos. Isso nos identifica também como cristãos. Por isso, ide batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que vocês sempre vão me ver batizando alguém, e todos que forem batizar, seja diácono, seja o evangelista, ele tem que usar sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é da forma como Jesus nos ensinou. O quarto ponto que eu gostaria de destacar no grande comissionamento é ide e ensinai. Está lá no versículo 20. Ide e ensinai. Ensinar no grego é didasco, daí é que vem a palavra didática. O professor, ele é um didasco, ele ensina, ele coloca na mente. Didasco é colocar na mente, é dirigir, é até aconselhar. Então é um ensino que precisa ficar na mente das pessoas,
colocar na mente. Quando o professor é um bom professor, quando ele é um bom didático, é quando aquilo que ele ensina fica guardado na mente do aluno. E nós, como bons didáticos, precisamos colocar na mente, dirigir, aconselhar, de tal forma que aquela pessoa ela entenda aquilo que está ensinado, aquilo que foi ensinado, e ela no futuro será um novo discipulador. Ela está sendo no momento discípulo, mas ela em breve vai ser também discipulador, porque a grande comissão é para todos indistintamente. Não importa se é pastor, se é diácono, se é do louvor, não importa. A missão, irmãos, foi dada para todos, tá? Então a responsabilidade é de pregar, de falar das boas novas, do grande comissionamento, é para todos, viu? E pregar o quê? O Evangelho. Ensinar o quê? Ensinar o Evangelho. Ensinar sobre a salvação, sobre a vida eterna. E esse ensinamento precisava ser expandido. Por quê? Nós não podemos ficar só para nós. Por isso que ele fala aí no versículo 20 que é para todas as nações. Todas as nações, não é para ficar numa nação só. Perceberam que não é só para Israel. Ele veio para os seus. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E complementando lá no João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, as pessoas. Não é o mundo objetos, mas o mundo pessoas. Deus amou a todos indistintamente. E então por isso que a ordem é para expandir o Evangelho para todas as nações. Ide e ensinai todas as nações. Fale do meu amor, fale da minha misericórdia, fale do sacrifício na cruz. Então, quando Jesus apareceu, ele já havia sido crucificado, ressuscitado, e estava ali já prestes a subir. E então ele já tinha cumprido a missão dele, a missão que o Pai dele deu a ele, que o nosso Deus deu para Jesus. Ele cumpriu, e cumpriu muito bem, foi obediente até a morte de cruz. Ele já fez a parte dele. Agora o comissionamento de Jesus veio para nós. Agora nós é que vamos dar continuidade à obra. Não precisamos mais nos flagelar, nos sacrificar, no sentido de sentir dor, de flagelar mesmo, de nos fazer sangrar. Porque Jesus já fez isso lá na cruz por nós. Não precisamos mais fazer isso. O que nós precisamos fazer é só falar do amor de Deus para as pessoas, para que possamos atingir todas as nações, seja nação própria, brasileira, ou nações estrangeiras. Jesus veio para o mundo inteiro, E finalizando, meus irmãos, esta palavra desta noite sobre o grande comissionamento, é a promessa. Porque no próprio versículo 20, Jesus fala sobre uma promessa. Há uma promessa ali bem descrita que é importante ressaltar. Versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ensinei, sobre perdão, salvação, enfim, todos os ensinamentos de Jesus. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que promessa maravilhosa. O quinto ponto é o encerramento e é sobre a promessa que nós vamos falar nessa parte final. A promessa. Ele disse que estaria conosco até os finais dos tempos. Finais dos tempos aqui no grego é sinteleia. Então, até a sinteleia
que significa a finalização completa, o final, o fim, acabou. Game over, final de tudo mesmo. Até a sinteleia, finalização completa. Final. Então ele vai estar com a gente sempre. Até o final é sempre. É sempre. Que maravilha, que gostoso saber que Deus, que Jesus, através do Espírito Santo, né, da Trindade Santa, vai estar ali sempre conosco. Até quando? Até a sinteleia. Até os finais dos tempos, até acabar tudo. Então perceba que não haverá solução de continuidade em nenhum momento. Às vezes a gente se sente sozinho em determinados momentos. Parece que Deus nos abandonou. Parece que Jesus não se importa comigo mais. Parece que o Espírito Santo se entristeceu demais comigo. Mas eu vou te falar, confie nessa promessa. Esse último ponto é uma promessa. É uma promessa de Deus para a sua vida. Que Ele fez através de Jesus Cristo e que haveria um Consolador que daria continuidade a esta obra. Mas a promessa é que Jesus estaria conosco até os fins dos tempos. Fazendo o quê? Nos dando força para cumprir a nossa missão. A missão que Jesus nos deu. Nos dando condições de sermos e fazermos discípulos. Nos dando capacidade, nos revestindo com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. O fato de sabermos que Jesus estará sempre presente, devido a esse comissionamento, devido a essa promessa, isso aí nos dá um conforto muito grande, irmãos. Um conforto muito grande por saber da presença dele sempre conosco. Então, quando você se sentir sozinho, você não está sozinho. Quando você falar assim, mas vocês vão embora, eu vou ficar aqui sozinho, nunca diga que você está sozinho. Se você é um discípulo, é um servo do Senhor Jesus, Ele estará com você até a sinteleia, até a finalização completa, até o final dos tempos, até que tudo acabe, Ele vai estar sempre com você. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que é discípulo, você que foi comissionado. Missionário não é somente aquele que vai para outro estado fora do nosso, vai para Pernambuco, vai para Amazonas, vai para outro país, vai para o Uruguai, Paraguai, vai para Itália, vai para Espanha. Não é só esse. Esses são, claro, missionários, mas não são apenas esses. Nós que ficamos no nosso lar, nós que ficamos com a nossa comunidade de fé, nós que ficamos com o nosso bairro, com o nosso local de trabalho, nós também somos missionários. Entenda isso, que esse comissionamento é para mim e é para você. Se esse mês de março nós comemoramos missões, nós estamos inclusos nele. Então, nós somos missionários. E esse ardor missionário deve ficar não só no mês de março, mas todos os meses do ano no nosso coração. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, discípulos e missionários. Fiquem na paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo culto que ora se encerra. Muito obrigado, Senhor, por esses testemunhos missionários maravilhosos, pelos louvores, pela Tua palavra que nos falou sobre a grande comissão, o grande comissionamento, Senhor. Muito obrigado pelo Teu grande amor. Desperta a cada dia em nós o desejo de sermos missionários, de sermos discípulos fiéis ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos revista desse poder, desta autoridade que vem do nome de Jesus, Senhor, para que possamos testemunhar, para que possamos falar do Teu grande amor para aqueles que não conhecem. Abençoe a Tua igreja, a Igreja Batista Metropolitana, que é uma igreja missionária, que é uma igreja que dá importância para missões.
Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pelas nossas crianças que também estão inclusas neste grande comissionamento. Abençoe elas, abençoe os jovens, abençoe a toda a nossa igreja, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Uma ótima semana a todos na presença do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes